Primeiro, eu quero saudar o ministro Camilo Santana. Seja bem-vindo, ministro. A secretária Isolda, também quero saudá-los. Eu agradeço bastante a presença. A minha fala vai ser breve, até porque muitos dos assuntos aqui já foram abordados, eu não vou ficar chovendo no molhado em cima da mesma coisa, né? Mas eu gostaria, principalmente porque eu sou professora, então eu não estou aqui nem para lacrar, nem para postar nada, mas eu quero falar que, como professora, como mãe de aluna que fez a prova do Enem, eu fiquei incomodada. Tá? Então, eu gostaria de fazer esse registro, e estou falando de uma maneira muito respeitosa. Eu conversei, inclusive, com o presidente Manuel Palacios, eu fui ao INEP antes, fui muito bem recebida, ele veio, mas, assim, não quero, de novo, voltar no mesmo assunto, mas eu gostaria de fazer um apelo ao Ministério da Educação, ao INEP, para que realmente vocês coloquem, infelizmente, hoje, existe uma polarização que tudo pode se transformar num incêndio. A prova estava muito mal balanceada, estou falando isso como professora e como mãe. Temos excelentes autores de direita, temos excelentes pensadores e, por formulação, eu sei que tem chamamento público, eu sei que tem um processo, mas isso precisa ser atentado, tá? Para a gente não perder tempo com isso, a gente tem que resolver. Dá licencinha, gente, só um minutinho, obrigada. Eu acho que a gente tem que resolver os problemas da nossa qualidade da educação, para que a aprendizagem chegue na ponta. É isso que a gente tem que resolver. Então, a gente tem que sair de debate ideológico. Esse é o ponto 1. E sobre o Enem eu encerro, mas eu fiquei muito incomodada, assim como mãe, e a prova tinha muita questão ideológica e somente questões que, para minha filha, o que ela me respondeu, falou: mãe, para mim pouco importa o conteúdo, porque a gente sabe o que tem que responder, porque é interpretativo. Ok, mas o balanceamento do que de um lado e de outro para contemplar esta questão e acabar com a polarização é importante. Segundo ponto que eu queria falar é sobre os cortes da CAPES. Eu fui bolsista da CAPES, eu sei da importância, mas o deputado Chico Alencar já fez os questionamentos dele, e eu, assim, e como vai virar a resposta, a minha pergunta é: quais atribuições serão comprometidas no corte prévio que teve da CAPES, caso isso realmente aconteça? E eu vou colocar o meu foco da fala agora no novo ensino médio, que é realmente o que eu tenho mais preocupação, né? Então, a questão do novo ensino médio, quem acompanhou o debate sabe que foram anos de debate, muitos especialistas, e quando a coisa entra no ramo da política, entra corporativismo, entra pressão, a gente sabe o que acontece, e teve muita mudança, né? Agora, o que me incomoda é essa pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, ministro, é que foi feita, na verdade, uma revogação branca, né? Porque anos de debate foram jogados no lixo, a gente tem problemas de baixo índice de aprendizagem, taxa de evasão escolar, a gente tem uma estrutura arcaica de ensino que não conversa com o resto do mundo em relação à rigidez de disciplina obrigatória, em relação ao aluno não ser volitivo nas suas escolhas, seguir seus interesses, suas aspirações, e isso se reflete nos nossos índices, em últimos posicionamentos em rankings de educação e todo o resto. Então, essa revogação branca na troca de governo me incomodou também. Até porque o Ministério, de uma maneira muito pontual, quando choveram as críticas, que falavam de infraestrutura de escola, que falaram de capacitação de professor, que nós temos que lidar com isso, e a pandemia atrapalhou. A gente sabe que teve uma pandemia no meio, que muitos outros problemas aconteceram. Mas a minha pergunta é: teve a consulta pública, chegou um projeto de lei com urgência constitucional, e o debate todo foi jogado no lixo, o novo ensino médio foi jogado no lixo, e a pergunta é: o que será feito? E o que será feito também, não só da educação básica, como do ensino médio, do ensino técnico, você me desculpa, porque o ensino técnico é uma saída da pobreza, é a rampa de acesso de muitos alunos. E, querendo ou não, no Brasil, só 10% dos alunos optam pelo ensino médio, ao contrário de outros países desenvolvidos, que é 40%, 70%. E eles precisam estar no mercado de trabalho. Então, a minha pergunta é: qual é o direcionamento do Ministério em relação ao ensino médio que foi discutido,
E o projeto de urgência que chegou do Executivo, que a gente voltou tudo para trás e jogou anos de debate, como vai ser essa condução? Está em regime de urgência e a gente voltou para o modelo antigo. E o segundo ponto é como o Ministério se posiciona em relação a essa questão do ensino técnico, que é muito importante para o nosso país. Ontem a gente, inclusive, estava falando dos neném, são 7 milhões de jovens que não estudam e não trabalham. E como muitos abandonam o ensino básico, né? O ensino básico, eles não chegam nem no ensino médio. Então, essa é a pergunta, e eu queria, inclusive, aproveitar, presidente, eu gostaria de passar a minha fala, presidente Bia, para o deputado Marcel. 2 minutos de fala para o deputado Marcel. Não quer? Não precisa, não? Então, eu vou continuar. Vai falar? Pode falar? Dá tempo de falar? Então, obrigada. Então, o que eu gostaria de saber é qual vai ser a medida adotada para o ensino médio. Eu estou muito preocupada e acho que o debate que foi feito, a construção, poderia ser arrumada de uma outra maneira, ainda mais sendo o Ministério da Educação, até pelo histórico que vocês têm no estado do Ceará, que é um histórico de sucesso. Essa condução de mandar um projeto de lei com urgência constitucional que atende não aos alunos, não à aprendizagem, mas atende a pressões de sindicatos, corporativismo da educação, e tem como resultado o que a gente já sabe, que é fracasso na educação, últimos e penúltimos em rankings todos, eu só queria saber entender como o Ministério vai agir em relação a esses itens. Muito obrigada, agradeço a presença, e vou economizar 1 minuto e meio para outras pessoas fazerem uso da palavra. Obrigada. Em relação a isso, eu queria aqui, atendendo os questionamentos da deputada Adriana Ventura, primeiro dizer que não há questões ideológicas, gente. Não há nenhuma interferência desse governo em questões ideológicas, principalmente do Enem. Não vou mais repetir isso. E dizer que se tem um governo que sempre apoiou o agronegócio, o presidente Lula é o 3º mandato dele, deputado. O período que mais cresceu o agronegócio do Brasil foi o período do presidente Lula. Agora foi lançado o maior plano safra da história desse país para o agronegócio brasileiro. Portanto, respeita a minha fala, deputado. Aqui eu estou falando algo que é sério, né? Não adianta aqui eu estar com falácia em relação. Eu estou dizendo que pode olhar, estudar e mostrar que na história desse país, o período que o agronegócio mais cresceu nesse país foi nos governos do presidente Lula. Portanto, é inquestionável, e não é por conta de uma questão do Enem, que foi elaborado pela comissão escolhida no governo passado. É deixar muito claro isso, deputados e deputadas. Essa é uma comissão independente, formada por uma seleção pública, que foi feita em 2020 pelo governo passado, que definiu essas questões que foram elaboradas por esses professores. Portanto, eu quero deixar muito claro que no nosso governo não haverá nenhuma interferência ideológica ou política em relação à elaboração das questões do Enem nesse país. O Enem foi uma grande vitória da educação pública, completou 25 anos, que deu acesso a qualquer estudante desse país poder cursar qualquer universidade em qualquer canto. Porque antes, repito, talvez nas nossas épocas, na minha época, para eu fazer um vestibular, se eu quisesse ir para uma universidade fora do meu estado, eu precisava me deslocar até lá, pagar uma passagem, sem dinheiro, muitas vezes, muita gente, um país pobre como ainda é o Brasil. Portanto, o Enem deu oportunidade igual a todos a terem acesso ao ensino superior no Brasil. E nós vamos trabalhar muito com as redes de educação do ensino médio dos estados brasileiros para garantir a ampliação das inscrições do ensino médio, do Enem. Depois dizer à deputada Adriana que não há nenhuma pressão. Não há pressão nenhuma, gente. Como é que eu vou discutir o ensino médio? Eu fui governador do estado. Não faltou diálogo, deputado. O ensino médio foi criado por uma medida provisória, não foi por lei, não. Depois, mas antes foi uma medida provisória que passou a valer. Sem diálogo. Eu sou governador do estado. Não houve diálogo. O que nós fizemos agora, o presidente da República podia fazer uma revogação no primeiro dia do governo dele, mas não fez. Exatamente porque nós abrimos o debate e, principalmente, quem é que executa a política do ensino médio, gente? Não é o MEC, não, são os estados. Primeira coisa que nós fizemos foi ouvir os estados. As mudanças foram construídas com a participação deles, de todos os estados brasileiros, ouvindo professores. Foram tiradas carga horária importante de matemática, de português, de disciplinas importantes na educação básica desse país.
Os itinerários, tinha escola que não oferecia, conseguia oferecer um itinerário para o estudante, e outra escola, ou escola privada oferecia 6, 8, 10. Você lembra o tipo de itinerário que está sendo oferecido em escola, que até virou palhaçada ou brincadeira na imprensa brasileira, e como aprender a fazer brigadeiro, como aprender a ganhar dinheiro. Então, isso não é a formação básica de um aluno na educação. Nós não fomos formados assim na nossa época. Portanto, nós queremos uma escola que seja criativa, acolhedora, que diminua a evasão, que tenha focado no atual mercado de trabalho, que dê esperança para o jovem brasileiro. Então, o que nós estamos apresentando, o que nós encaminhamos aqui, deputada, para o Congresso Nacional, não foi uma decisão do ministro, não. Não é uma decisão do presidente da República. Foi uma decisão conjunta que teve a participação de representantes de professores, representantes de alunos, dos secretários e secretárias estaduais de todos os estados brasileiros, dos Conselhos Estaduais da Educação, do Conselho Nacional da Educação, que tem representantes de todas as regiões do Brasil. Então, é essa proposta que nós encaminhamos para que o Congresso Nacional avalie, onde teve a participação de mais de 130 mil pessoas que foram consultadas através do ensino médio.